Ok. Tá? Então, ó, é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje na nossa aula? A gente vai discutir um pouquinho sobre a prova, tá bom? Então, na verdade, o feedback vai ser mais um bate-papo do que eu mostrar a resolução para vocês, certo? Eu vou passar o gabarito depois, né, para vocês darem uma olhada, se quiserem, às vezes, refazer o exercício, vocês devem ter salvo aí, mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre como foi cada questão, tá? Então, olha lá, a primeira questão é a seguinte. Eu dei lá aquela articulação, né, para vocês. Essa articulação, ela eram duas hastes que estavam ligadas por um pino, certo? E aí, qual que era a ideia, né? Quando a gente tem, assim, hastes e um pino, por exemplo, a gente tem uma ligação em formato de treliça, tá? E aí, o que acontece? Como que a gente resolve um tipo de estrutura em formato de treliça, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem que usar o método dos nós. Então, da mesma forma que a gente resolvia um nó de uma treliça, a gente poderia ter resolvido esse essa estruturazinha, até porque a gente não tem nenhuma força aplicada no meio das hastes, né? Então, se eu tivesse uma força aplicada no meio das hastes, aí eu já não poderia usar mais o método dos nós. Mas a força estava localizada justamente no nó, certo? Então, por isso que ela caracteriza como uma pequena treliça, né? Uma treliça de duas partes, certo? Aí, com isso, pessoal, fazendo essas duas, né, esse cálculo dessas duas hastes, o que, que ia acontecer? Vocês iam saber as forças que estavam ocorrendo ali axialmente, né, tanto em relação à haste AB quanto em relação à haste BC, né, então essas duas hastes. E a referência que vocês tinham não era nem o tamanho da haste, eram apenas os ângulos, né, até porque é disso que a gente precisa mesmo para resolver pelo método dos nós. Eu percebi que vocês resolveram de um jeito que eu também desconheço, que foi mais por trigonometria mesmo, regrinha de trigonometria, que é válido, deu a resposta correta, então tá ótimo, certo? E aí o que acontece? Calculando as forças, que seria a parte inicial, aí sim eu conseguiria calcular quais eram as tensões que estavam acontecendo, né? E aí o que acontece? Na questão, eu dava aqui na questão 1 que a tensão normal admissível era de 15 MPa. Então, o que que significa? Isso é um conceito muito importante, tá? A gente já chegou a falar sobre isso quando a gente fala sobre fator de segurança, né? Então, quando que eu tenho uma tensão admissível? Quando eu quero reduzir a minha tensão de ruptura ou a minha tensão de escoamento para um valor menor para garantir a segurança da estrutura. Então, se eu tenho uma tensão admissível, eu admito no máximo esse valor de tensão. Então, se a minha tensão admissível aqui na questão era 15 MPa, então se ela tivesse acima de 15 MPa, ela estaria insegura, certo? Então, é justamente isso que era o X da questão, né? E até gerou um certo desconforto aí entre vocês por estar entendendo de forma equivocada, né? Mas agora já está tudo mais claro, eu acredito que vocês tenham entendido bem, até porque todo mundo respondeu corretamente e tudo mais. A única questão é a seguinte: como eu tenho aqui duas hastes, em cada haste eu tenho um valor de força agindo, né? E aí, qual que é a pior situação? A pior situação é aquela em que minha tensão é a maior possível, certo? Então, nesse caso, como eu tinha aqui áreas iguais para essas hastes, né? Que a área era de 40,6 por 12,7. Então, onde eu tivesse uma força maior, eu teria uma tensão normal maior. Então, daí era só calcular as duas tensões e me dizer, né? A tensão ela é segura ou não é segura, né? Se em uma das hastes a tensão fosse maior do que 15 MPa, essa estrutura já não era segura, certo? E aí o que acontece? A partir disso, vocês conseguiriam fazer a segunda questão. Por quê? Na questão 1, independente se ela era segura ou não, ela poderia ser segura ou não segura, certo? Caso ela não fosse segura, vocês teriam que considerar, vocês teriam que calcular a espessura
para que ela se tornasse segura, né? Então, o que acontece? Como que eu ia delimitar isso? Então, na questão anterior, vocês calcularam o valor da tensão, independente da tensão admissível. Vocês só queriam saber qual a tensão que está acontecendo ali. Ah, deu maior? Deu 18 MPa? Então deu maior, então a estrutura não é segura. Então, aí embaixo, eu teria que calcular o quê? Eu teria que calcular uma espessura um pouco maior para ela se tornar segura, né? E aí, como que eu calcularia isso? Eu substituo, né? Vocês fizeram isso. Eu substituo a minha tensão pela tensão admissível, que é a máxima que eu posso. E aí, com isso, eu consigo encontrar a área que eu preciso, né? Então, daí teria que ser uma área um pouco maior para ela se tornar segura. Fazendo isso, está cumprida a questão, certo? E aí vocês deveriam dar a espessura e manter a altura da haste, tá? Então aí o que variava ali era a espessura, certo? Então para tensão normal, essa era a questão, tá? Aí na segunda questão, na segunda sessão, né, que já seria a terceira questão, é a mesma estrutura, então seriam as mesmas forças, não precisaria calcular de novo, né, as forças nas hastes, mas agora eu pedi sobre a tensão de cisalhamento no pino, né? Então tem um pinozinho lá, e aí esse pino ele estava sofrendo um corte, né? Porque como eu tenho uma força puxando de um lado e puxando de outro, ele está cortando, né? E aí, a ideia aqui era observar que eu tenho duas áreas de corte, né? Por quê? Porque eu tenho lá uma haste que ela é tipo um garfinho, né? Então, aqui eu tenho o meu pino, né? Então, é como se eu tivesse assim. Então, eu tenho duas áreas de corte. Eu tenho o corte aqui desse lado e o corte aqui desse lado, né? Porque é como se eu tivesse, enfim, prendendo os meus dedos aqui, por exemplo. Então, daí eu tenho duas áreas de corte. Na hora que eu puxo, ele corta em dois lugares, certo? E a força é a força que está agindo na haste, tá? Se considerasse só a metade da força, por estar com um garfinho aqui, se eu considerasse só a metade da força, então eu teria que considerar só um corte. Daí tudo bem, tá? Mas eu tenho que considerar a força inteira da haste e duas seções de corte, certo? Então essa também não tinha segredo. Feito isso, vocês iam observar se ela era segura ou não, e a mesma coisa, qual que era o critério para ser segura? Se for abaixo da tensão admissível, certo? Aí, supondo que ela fosse abaixo da tensão admissível, então quer dizer que o diâmetro do pino estaria com folga, né? Eu estaria com um diâmetro um pouco maior. Então aí eu queria calcular o máximo de eficiência. Então, qual deveria ser o tamanho do pino para que ele fosse o mais eficiente possível, né? Então não ficasse diâmetro sobrando, material sobrando lá. Então aí eu coloco a minha tensão sendo 15 MPa e aí a mesma coisa, calculo a minha área do pino, né? E aí acho o diâmetro do pino. Então se antes a minha estrutura estivesse segura e eu quisesse dimensionar para tornar ela mais eficiente, eu descobriria um diâmetro um pouco menor, porque daí nisso eu utilizaria o máximo de tensão admissível possível para essa estrutura, certo? Depois a seção 3 era a mesma estrutura, no mesmo sentido, só que agora era para analisar a tensão de esmagamento, né? Então aí eu teria duas situações. Por quê? Porque na haste AB, eu teria lá uma área de esmagamento, né? Então, lembrando que a área de esmagamento é só a projeção do pino, né? Então, é o quadradinho do furo, né? Então, quando eu tenho um furo, se eu cortar bem na seção onde tem esse furo, eu vou enxergar um retângulo, né? Apesar de eu ter o furo em formato semicilíndrico, eu enxergo só um retângulo, porque eu quero só a projeção. E aí, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a projeção do furo na haste. Então, se eu tenho uma haste que tem uma projeção de furo só, então a tensão de esmagamento pega só um furo. Se eu tenho uma haste que tem dois furos, no caso aquela que era um garfinho, eu tenho dois furos, né? Eu tenho um furo aqui nesse garfinho e um furo aqui nesse garfinho. Então, aí eu tenho tensão de esmagamento dividida entre essas duas áreas. Entendeu? Diferente se eu tenho esse pino, essa haste aqui. E aí eu teria só uma área de
esmagamento, né? Então, a tensão de esmagamento na haste AB era o dobro não, né? Mas tinha uma tendência a ser bem maior do que na haste BC, porque na haste BC eu tinha o dobro de área de esmagamento, né? E o grande X da questão é o seguinte, para área de esmagamento é isso. Eu tenho que sempre pegar a pior situação. Qual que é a pior situação? É sempre na menor área, né? Quando eu tenho a menor área, com a mesma força, eu tenho uma tendência de ter uma tensão maior, né? Então, essa relação dessas três variáveis, né? Tensão é igual a força sobre área. Então, como a área ela está embaixo, ela é inversamente proporcional à minha tensão. Então, se eu quero diminuir a minha tensão, eu aumento minha área. Se eu quero aumentar a minha tensão, eu diminuo a minha área, né? Aí, se eu não for mexer na área, eu consigo mexer na força, o que não é possível, né? Porque a força ela é do sistema. Mas, de repente, eu consigo reduzir a minha força, então aí eu reduzo minha tensão. Se eu aumentar a minha força, eu aumento minha tensão, porque daí são grandezas diretamente proporcionais, certo? E aí era a mesma coisa. Se, tipo, se fosse segura, era para redimensionar para tornar ela mais eficiente, e se não fosse segura, era para redimensionar ela para que ela se tornasse segura o suficiente. Sempre pautado na tensão admissível, que é a máxima que eu posso ter, certo? E aí, pessoal, a gente pode discutir aqui agora um pouco da diferença entre a tensão admissível e a tensão de ruptura, né? Qual que é a diferença entre a tensão admissível e a tensão de ruptura? A tensão de ruptura ela é maior, ela tem uma tendência a ser, ela é maior, né? Aí o que que acontece? A tensão de ruptura ela pode ter vários níveis, né? Não necessariamente, na verdade eu posso chamar ela de tensão limite, né? É o máximo que ela pode. Quando eu estou tratando de um material frágil, por exemplo, concreto, eu tenho uma tensão limite sendo a tensão de ruptura, pelo comportamento do material. Então, lembra que o concreto ele não vai esticando até romper. O concreto ele rompe do nada, porque ele é um material frágil. Então, como ele rompe do nada, a tensão máxima dele é a própria tensão de ruptura, né? Então, a tensão limite dele é a tensão de ruptura. Então, quando eu estou falando sobre concreto, geralmente eu tenho a tensão de ruptura, que está lá em cima, e a minha tensão admissível, que está um pouco aqui embaixo. Quem que faz com que eu reduza essa tensão de ruptura aqui para a tensão admissível? É o fator de segurança. Então, quando eu tenho uma tensão de ruptura dividido por um fator de segurança, que ele tem que ser acima de 1, né? Eu tenho uma redução da minha tensão limite. E aí eu chego na minha tensão de ruptura, ou na minha tensão admissível. Tá? Então, por isso que quando eu tenho a tensão admissível, eu já considero ela como máxima, né? E ela geralmente já está embutido ali o fator de segurança, certo? Agora, quando eu estou falando sobre metal, um aço, né, materiais metálicos, o que, que vai acontecer? Eu tenho materiais que são dúcteis. Então, o comportamento dele é o seguinte: antes dele romper, ele vai esticar, 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 deformar, 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 e aí ele vai romper. Esse processo de esticar, deformar e romper, ele tem várias características que estão acontecendo ali. Então, quando ele começa a esticar, aconteceu o quê? O escoamento. Aí, o escoamento é justamente quando ele começa a esticar e estica de uma vez. Aí, ele volta a parar de esticar. Aí, ele vai esticando devagarzinho e daqui a pouco ele estica e rompe. Então, aí a tensão limite para metal não vai ser a ruptura, vai ser o escoamento. Então, é muito antes de romper, mas é a tensão de escoamento, porque ali ele já perde todas as propriedades do material, né? As propriedades principais do material, né? Então, ali é a tensão limite para o ferro, para o aço. E aí, então existem essas diferenças. Para materiais frágeis, eu pego a tensão limite sendo a tensão de ruptura, e para materiais dúcteis, eu pego a tensão limite sendo a tensão de escoamento. Mas ambas divididas por um fator de segurança, que tem que ser acima de 1, vai me dar ali uma tensão admissível, certo? E é isso que a gente considera, tá? Então, assim, na engenharia, acho que em concreto vocês devem estar vendo bastante coisa sobre isso já. E, enfim, porque lá a gente já trabalha com essa coisa da tensão dos fatores de segurança. Os próprios coeficientes que vocês vão multiplicando lá, pegar 1,1 de um lado, 1, não sei o que do outro, das tabelas, isso já é o coeficiente de segurança embutido, certo? Depois, pessoal, na outra questão, que já seria a questão 6, está quase acabando já,
nessa questão 6, qual que era o segredinho, né? A pergunta é, explique como deve ser considerada a área de esmagamento com o objetivo de dimensioná-la corretamente. Então, eu coloquei dimensioná-la corretamente, porque para nós, dimensionar corretamente é dimensionar no pior estado, no estado mais crítico, né? E aí, o que vai acontecer? Qual que é, como a gente já acabou de falar, qual que é o estado mais crítico para a tensão de esmagamento, assim como para qualquer outra tensão? É onde eu tenho a menor área, né? Porque daí eu vou ter a minha maior tensão. Então, quando eu tenho lá um grupo de furos, né, de pinos em determinada ligação, a seção transversal que tiver a menor área de pino, que é a menor área de esmagamento, o menor número de pinos, que vai ser a menor área de esmagamento, é onde eu tenho a pior seção, a pior área de seção transversal. E aí no desenho aqui de vocês, eu coloquei 2 pinos um pouco mais distantes e 2 pinos um pouco mais próximos. E depois uma outra seção que tinha uns 4 pinos assim, um do ladinho do outro. Então, qual que é a pior seção? A pior seção é as duas que têm só 2 furos, porque ali eu vou ter uma área menor de tensão de esmagamento, uma área menor de esmagamento. Então, a minha tensão de esmagamento vai ser maior. Naquela seção onde eu tenho 4 pinos, um do ladinho do outro, o que vai acontecer? Eu tenho uma área de esmagamento muito maior, o dobro. Então, se eu tenho o dobro de área de esmagamento, a tensão vai ser metade. E se eu estou considerando a metade da tensão máxima como a crítica, eu estou errado, né? Então eu tenho que considerar sempre a pior situação. Depois, pessoal, na sétima questão, tinha lá um cilindro, né, que formava uma espiral de metal. E aí, então, ele era um cilindro vazado, né? E aí, era para vocês calcularem as tensões no plano oblíquo, certo? Aí, muitos de vocês acabaram utilizando o ângulo contrário ao 22,5. Mas, na verdade, a gente tem que usar o próprio 22,5. Tá? Por quê? Porque, aliás, depende, isso aí é como vocês vão interpretar o exercício. Mas existe uma formulazinha pronta, né? E essa formulazinha pronta, ela considera o ângulo que está, quando eu tenho uma peça na vertical, é o ângulo que está em relação à horizontal. Quando eu tenho uma peça na horizontal e a força axial também na horizontal, o ângulo da fórmula é o ângulo que está em relação à vertical, certo? Só que como que eu consigo identificar isso sem decorar a fórmula? Fazendo a decomposição dos vetores, tá? Então, daí vocês podem usar qualquer ângulo, certo? Mas o ideal aqui era usar a decomposição de forças para que vocês pudessem perceber o que estava acontecendo. E aí a única diferença é que eu teria que também fazer uma decomposição da minha área, né? Que é a mesma coisa que a gente fez lá na sala demonstrando a fórmula. Mas aí eu teria uma área diferente. Nessa questão a gente usou outro por causa do exemplo do caderno. É que assim, tem o ângulo do lado certo, né? Tipo, depois você pode até me mandar a fotinha do exercício para eu ver qual foi o exemplo que eu usei. Mas é sempre assim, você se decompor a fórmula aqui, se decompor o vetor, a gente percebe que o ângulo que tem que usar deveria ser o ângulo que está aqui mesmo no exercício, certo? Deixa eu ver. A próxima questão era para vocês explicarem a diferença entre o conceito de deformação e deformação específica. Qual que seria o X aqui que eu esperava assim, da questão? É que, quando falasse sobre deformação específica, é que essa é uma deformação por unidade de comprimento da minha peça. Então, a deformação específica ela tem essa característica, é uma deformação por unidade de comprimento.
Logo, ela não tem unidade de medida, certo? Então, ela vai ser sempre milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, eu corto um com o outro, certo? Então, ela é adimensional, tá bom? Era essa a grande diferença entre as duas e, enfim, a maioria de vocês conseguiu responder bem também. Depois, a questão 14, pessoal, era bem tranquila, porque era para calcular a deformação da barrinha, né? Então, só para vocês lembrarem qual barrinha é essa barrinha aqui, ó, certo? Então, essa barrinha, ela tem a força P1 e a força P2, sendo que a força P1, ela é uma força de tração e a força P2 é uma força de compressão. Aí, o que que acontece? A força de tração aqui, que está agindo na barra AB, vai ser diferente da barra BC. Por quê? Porque a minha força resultante é diferente, porque eu tenho a aplicação de uma P2. Ou seja, a grande diferença entre elas, além de ser um material diferente, porque ele fala que o módulo de elasticidade de um é diferente do outro, eu teria forças diferentes. E a gente sabe, quando eu tenho uma força diferente entre trechos e um material diferente, eu tenho que fazer a divisão por trechos para que fosse possível eu calcular a minha deformação. Porque a deformação total, ela é a soma da deformação por trechos, né? E aí eu tenho lá, na minha fórmula de deformação, eu tenho força vezes o comprimento inicial, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área da seção transversal. Então, essas quatro variáveis, elas fazem diferença na hora da deformação, tá? E aí, toda vez que eu tenho diferenças, ou na área, ou na força resultante, ou no meu módulo de elasticidade, eu tenho que criar um novo trecho, né? E aí, com base nessa explicação, a gente já pode falar sobre a outra questão, que daí seria aquele elemento um pouco mais complexo, né? E que eu pedi para vocês calcularem a deformação também da peça inteira. Então, daí seria essa pecinha aqui, ó, tá? E aí aqui a gente repara que existem muitas diferenças entre as áreas, por exemplo. Então, eu tenho no começo ali, uma seção retangular, então ela tem uma área maior do que naquela região que eu tenho uma seção em C. Aí depois eu volto a ter ali um pedacinho que tem uma seção retangular, volto a ter a seção em C, e aí eu passo a ter duas seções cilíndricas, uma um pouco maior e a outra um pouco menor. Então, só de eu ter diferença nessas áreas, para calcular a deformação desse elemento, eu tenho que dividir em todos os trechos, certo? Então, aí, além disso, além de ter diferença de área, eu tenho diferença também de força, que primeiro eu tenho uma força de 85 kilonewtons comprimindo a peça, depois eu tenho uma outra força de mais 55 kilonewtons comprimindo a peça, e depois eu tenho duas forças aplicadas de forma contrária, aliviando a peça, né? Então, aí, ao ter esse alívio, eu não consigo ainda ter uma força resultante positiva, porque eu tenho menos 85, menos 55, daí mais 28, mais 28. Mas ainda assim é uma força resultante de compressão. Ou seja, a deformação dela é sempre negativa. Então, todas elas eram negativas, porque as forças resultantes em todos os trechos eram negativos. E aí eu tinha que dividir em 6 trechos, né, que são os trechinhos onde eu tenho a minha seção retangular, que elas eram bem fininhos, mas é uma seção retangular diferente, né? Depois eu tenho ali as duas áreas que eu tenho seção seção C, então são dois trechos que muda a área, então muda a deformação, e depois os dois trechos que eu tenho os meus cilindros, né? Então eu tenho um cilindro maior, um cilindro menorzinho, e aí com isso era só eu ver qual era a força que estava agindo em cada uma das seções e qual era o módulo de elasticidade que era igual para todos, né? Então daí não tinha muita diferença. E aí era só somar 6 deformaçõezinhas e aí tinha a deformação total, certo? Pessoal, a prova foi essa. Eu acredito que vocês foram bem, vocês conseguiram responder assim de uma forma interessante. Às vezes acabou tendo algum erro ou outro, né? E aí, enfim, esqueceu alguma situação para trás, não analisou todas as possíveis situações que deveria ter analisado.
e aí por isso eu tive que descontar também alguma coisa, mas no geral a turma teve uma boa nota, sim, na prova. Acredito que talvez o que tenha acabado prejudicando um pouco a média de vocês foram as atividades do fórum, que até vendo aquela mensagem que vocês enviaram, é compreensível, né, porque juntou muita coisa, né, e a gente até entende, né, essa situação, e, enfim, acho que agora, durante esse bimestre, vai ser um pouco mais tranquilo, porque a gente já está mais adaptado. Além disso, tem a chance da gente voltar, né? Não sei, ninguém sabe, na verdade, sobre isso, mas em 2 meses pode ser que a gente volte para as nossas aulas presenciais, e aí a gente vai ter um aproveitamento, acho que um pouco melhor, no sentido de já estar adaptado. Além disso, o que aconteceu no bimestre passado? Eu já até comentei nas outras turmas. A partir do dia 8 de abril, os fóruns passaram a valer nota, e valiam 2,5. Então, não tinha como dar uma nota 2,5 em um fórum só, né? Seria muito ruim isso, até porque, enfim, teria que fazer um exercício que valeria a mesma coisa que a IP, por exemplo, né? Então, não fazia muito sentido. Então, todos os professores optaram por dividir os valores dos fóruns em todos os fóruns que teriam. Só que como vocês, a maioria das aulas tem uma aula só por semana, então todos os fóruns tiveram que valer nota. Então vocês tinham 2 fóruns valendo nota por dia. Então, se caso não conseguisse por algum motivo, né, durante as 24 horas, acabava perdendo essa nota. Então, assim, agora isso não vai acontecer mais, porque a gente vai conseguir espaçar essas atividades que valem nota, né? Tanto que a atividade que está lá hoje no fórum, eu já deixei uma atividade bem light, porque a gente teve uma semana estressante na semana passada, então tem que dar uma respirada. Então, essa semana vai ser um pouco mais light mesmo. E aí, as 2 questões que estão lá, elas não vão valer nota, mas elas valem a presencialidade. Então, por isso que tem que preencher lá, responder, né? Enfim, a questão que eu deixei lá para vocês são 2 questões reflexivas a respeito de forças e tensões, que tem a ver com a nossa matéria e tem a ver com o nosso senso de engenheiro, né? Então, é para a gente guardar bem o, o, os conceitos. Deixa eu ver aqui, ó. Professor, como assim? Você acha que é proveitoso avaliar os exercícios das matérias que acabamos de aprender atribuindo tanta nota? Entendi a pergunta agora. Tipo, o fórum acabou de acontecer, entendi. A aula acabou de acontecer e aí ter nota. Então, realmente, é difícil, né? Assim, é que é uma situação institucional. Então, é uma regra institucional. Só que aí que tá. Então, por isso que vai melhorar agora. De repente, a gente vai ter uma semana que vai ter um fórum, e aí eu posso colocar uma questão que esteja relacionado à semana anterior. Ou então, fazer de um jeito que não valha tanta nota, apesar que daí sempre vai ter uma atividade valendo nota. É uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. A gente vou falar isso, porque eu não tinha nem pensado sobre isso até então. Mas faz sentido. Mas é aí que tá. A ideia é fazer atividades que, querendo ou não, a gente trabalhou em aula, né? Então, seria, por exemplo, a resolução de um exercício parecido. Então, talvez essa seja uma solução, né? Fazer um exercício parecido, ou fazer um exercício como continuação. Enfim, entendi. E eu vou levar amanhã para a reunião. E aí a gente vai poder discutir. E além dos outros pontos também que vocês levantaram lá na mensagem, eu achei muito pertinente. E a gente vai conversar amanhã com a coordenação, tudo certinho, para fazer estratégias para que vocês tenham um aprendizado eficiente, né? A ideia é essa. É que a gente tem que avaliar e tem que dar nota, né? Mas a ideia é fazer com que a gente continue avançando nos nossos estudos. Bom, o que eu tinha para a aula de hoje era isso, então agora vamos lá para o fórum, respondo a questãozinha lá que está lá. Semana que vem a gente pode fazer uma discussãozinha em cima disso,
Mas o que está lá é para responder de acordo com o que a gente discutiu aqui hoje. Eu vou deixar disponibilizado esse vídeo para vocês no YouTube assim que acabar a aula, e aí vocês vão poder rever se surgir alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês e até amanhã na aula de instalações elétricas. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Então tá bom, pessoal, até mais. Boa noite. Para de gravar.